eu preciso comentar brevemente sobre duas matérias ligadas à campanha dos dois principais candidatos à presidência. No final da noite de ontem, a Folha de São Paulo publicou que o governo Lula está temendo interferência externa nas redes sociais após a ofensiva de Trump e Milei a favor de Flávio. Trata-se de declarações dadas em reservado por integrantes do governo e da pré-campanha de Lula. Isso aqui é uma entre tantas provas de que o PT utiliza rótulos para jogar o mais sujo possível. Eles chamam de interferência estrangeira na eleição brasileira publicações feitas em redes sociais. A influência exercida por personagens relevantes no cenário mundial é inegável. Só que o uso do termo interferência é intencional por parte do PT e reforçado pela Folha, que é de esquerda também, para que isso soe como algo ilegal. E o curioso é que não faltam exemplos de como Lula já tentou interferir em eleições de aliados em outros países. No vídeo de ontem mesmo eu mostrei que o PT enviou seus marqueteiros para ajudarem na campanha de Sérgio Massa contra Milei na Argentina em 2023 e que Lula atuou diretamente junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina para avalizar um empréstimo de $1 bilhão para mascarar a crise criada por seu aliado Alberto Fernandes no país vizinho. Ou seja, Lula e o PT fazem de tudo para interferirem nas eleições dos outros, mas contra eles, até publicação em rede social se torna motivo para alarde. Mas eu também preciso comentar sobre uma matéria da campanha do outro lado, e essa é da Globo, no portal G1, com uma apuração feita com integrantes do PL. Aliados de Flávio têm posições divergentes sobre os ganhos ou perdas de Milei na convenção do PL. Eu até concordo que o discurso agressivo do presidente argentino aqui no Brasil pode levar a diferentes interpretações sobre os impactos para Flávio, mas eu repito aqui algo que disse poucos dias atrás. Que tipo de aliados são esses que vão fazer fofoca para a Globo? Essa mesma Globo que usou a lei antiterrorismo em reportagem para defender que facções brasileiras não podem ser chamadas de terroristas, mas que esqueceu de forma muito conveniente dessa mesma lei quando resolveu chamar de terrorismo os atos de 8 de janeiro de 2023. A Globo, cuja redação foi flagrada comemorando calorosamente a eleição de Lula em 2022 e que, coincidentemente, passou a ser a maior recebedora de verba do governo federal nos anos seguintes, novamente, disparada na frente do segundo colocado. E aí eu pergunto, quando um aliado vai falar sobre o que a campanha de Flávio pensa sobre tal coisa para a Globo, quem é que sai ganhando com isso? Agora, o grande assunto do vídeo é a blindagem que o sistema está fazendo mais uma vez em relação ao sistema eleitoral brasileiro. E isso tem ficado cada vez mais escancarado. Ontem foi a vez de Carmen Lúcia, ministra do STF, falar isso aqui sobre urna eletrônica. E é pela mão do povo que nós decidimos o que queremos. No caso brasileiro, muito mais, que a gente não precisa nem da mão, mas do toque de um dedo na nossa urna eletrônica. Segura, transparência, auditável do povo. Do povo brasileiro, na urna brasileira, feita para o Brasil, assumida pelo povo. E para construir a democracia e a igualdade, é isso que nós precisamos. Primeiro ponto. Carmen Lúcia já não está mais no Tribunal Superior Eleitoral. É ex-presidente, sim, mas hoje está apenas no STF. Então não lhe compete apitar qualquer coisa no pleito eleitoral. Por que então ela está fazendo esse tipo de discurso? Bom, a resposta talvez esteja em algo que foi dito por Gilmar Mendes para Lula algumas semanas atrás. Segundo uma coluna do jornal O Globo, Gilmar disse: "O senhor andou falando do STF, mas será o Supremo quem vai, se for preciso, vigiar o TSE nessas eleições." Na ocasião eu fiz um vídeo sobre isso, onde mostrei que não há qualquer menção na legislação brasileira sobre uma vigilância preventiva do STF sobre o TSE. O STF só pode atuar em uma questão eleitoral quando provocado, e isso tem acontecido em muitos estados, por sinal. Só que a questão aqui é outra. Trata-se de uma sinalização de Gilmar Mendes de que ele e seus aliados no Supremo vão atropelar o TSE, já que esse grupo não tem controle hoje sobre a Corte Eleitoral como tinha em 2022, com Moraes na presidência. Carmen Lúcia deu ontem, portanto, mais um sinal dessa interferência. Mas eu ainda chamo a atenção para os termos utilizados por ela ao se referir à urna: segura, transparente e auditável. Olha só que curioso. Poucos dias atrás, o governo Lula negou visto para 2 representantes do governo norte-americano que viriam ao Brasil para, segundo o governo Lula, questionar o sistema eleitoral brasileiro. A versão dos Estados Unidos é outra, mas mesmo que a intenção fosse mesmo essa, qual seria o problema se, nas palavras de Carmen Lúcia, esse sistema é seguro, transparente e confiável?
Ah, mas o problema é a interferência estrangeira. Ok, mas e por que não houve essa preocupação então quando Luiz Roberto Barroso, então presidente do STF, pediu ajuda aos Estados Unidos, que na ocasião eram presididos por Joe Biden? Barroso, por sinal, afirmou que o apoio dos Estados Unidos foi decisivo para evitar um suposto golpe de Estado no nosso país. Só que antes mesmo dessa declaração ter sido dada por Barroso, o Financial Times já havia afirmado em matéria publicada lá nos Estados Unidos que o governo Biden havia atuado para defender o processo eleitoral brasileiro. Isso foi reproduzido aqui no Brasil pelo jornal O Globo, inclusive. Fica claro que o problema não é a interferência estrangeira, mas o fato dessa interferência ser de um aliado ou de um adversário. Ok, mas o processo eleitoral brasileiro é acompanhado por organizações internacionais, por observadores, não é mesmo? Pois é, só que não é qualquer entidade que pode vir até aqui fazer esse acompanhamento. É preciso ser convidada pelo TSE. Agora, olha isso aqui. Observadores internacionais autorizados pelo TSE são quase todos aliados de Lula. O Eurolat Global Democracy Forum, por exemplo, tentou se cadastrar como observador, mas o pedido foi rejeitado pelo TSE, justamente porque ele não foi previamente convidado pela própria Justiça Eleitoral. E aí eu pergunto, a transparência e a auditabilidade descritas por Carmen Lúcia são reais ou são seletivas?